Você sabia que tem um país onde os presos assistem TV de 4K e fazem aula de culinária atrás das grades? Ou que existe um cemitério tão grande que tem mais mortos do que a população viva da cidade? E se eu te dissesse que existe um lugar onde mulheres ainda são capturadas à força e obrigadas a se casar com seus raptores? Tudo parece mentira, né? Mas acredite, é verdade. E é exatamente por esse motivo que hoje o Belo Mundo vai te levar para conhecer o planeta por ângulos que você nunca imaginou. Porque por trás de cada país tem uma loucura, um detalhe genial ou um absurdo que desafia qualquer explicação. Número 1. Estados Unidos. Começando pela terra do sonho americano, os Estados Unidos declararam sua independência em 1776 e, desde então, cresceram até se tornar uma das maiores potências econômicas, militares e culturais do planeta. Mas mesmo esse gigante teve um toque de genialidade juvenil. Foi um estudante de 17 anos, chamado Robert Taft, quem idealizou o design da bandeira com 50 estrelas. O projeto nasceu como um trabalho escolar e mereceu nota B, mas anos depois o presidente Eisenhower reconheceu oficialmente aquela criação simples, que hoje é símbolo de uma nação inteira. Número 2. China. Da América do Norte, a gente atravessa o Pacífico e desembarca na China, berço de uma civilização com mais de 4.000 anos de história documentada. Fundada como República Popular em 1949, o país é conhecido pela Grande Muralha, que serpenteia montanhas e vales por milhares de quilômetros. Mas pouca gente sabe que lá também existe uma muralha submersa. No fundo do lago Qiandao repousa a antiga cidade de Xicheng, apelidada de Atlântida Chinesa, inundada em 1959 para a construção de uma usina hidrelétrica, e que hoje guarda ruas e esculturas intactas sob as águas. Número 3. Rússia. Deixando o leste asiático, cruzamos para a Rússia, cujo Estado moderno nasceu com a queda da União Soviética em 1991, mas cuja influência imperial começou lá atrás, no século XVIII. E se engana quem pensa que viajar de um lado a outro por ali é fácil. São 11 fusos horários diferentes, o que faz com que quem atravessa o país inteiro experimente até 2 nascimentos do sol no mesmo dia. É quase uma dança com o tempo, onde cada horizonte parece pertencer a um mundo distinto. Número 4. Índia. Depois de atravessar a Rússia, entramos na Índia, onde a independência foi conquistada em 1947, sob a liderança pacífica de Mahatma Gandhi. Todo mundo já ouviu falar do Taj Mahal. Mas o que pouca gente imagina é que em Varanasi existe um hotel onde as pessoas vão para morrer. O Mukti Bhawan recebe hóspedes que acreditam estar nos seus últimos dias e desejam partir ali, em um dos lugares mais sagrados do hinduísmo. Eles podem ficar até 15 dias. Se a morte não chegar nesse tempo, o quarto precisa ser liberado para o próximo. Para muitos, morrer ali é mais do que o fim. É libertação. Número 5. Alemanha. A Alemanha é uma potência, e isso todo mundo sabe. Mas talvez o que você não saiba é que ela é um prato cheio de curiosidades legais. Por exemplo, lá, tentar fugir da cadeia não é crime. Isso porque a lei entende que o desejo de liberdade é um instinto humano básico. Já andar de bicicleta bêbado, por outro lado, pode custar caro. Você pode perder a carteira de motorista e ainda ter que passar por sessões de terapia e avaliações psicológicas. E não para por aí. Os cachorros precisam de passaporte e pagam imposto anual. E se você topar com alguém pelado num parque, tudo bem. O nudismo é parte da cultura alemã e praticado sem tabu em diversos espaços públicos. Número 6. Reino Unido. O Reino Unido, como todo mundo sabe, é formado por 4 nações: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. E no centro de tudo está Londres, a capital vibrante onde passado e futuro caminham lado a lado. Londres é um dos destinos mais procurados por intercambistas e viajantes do mundo inteiro.
E não é por acaso. Tudo acontece por lá, de eventos esportivos históricos a grandes mostras de arte, música e moda. Mas o que pouca gente sabe é que, apesar de toda essa modernidade, existe uma proibição curiosa na cidade. Não se pode fazer anúncios em prédios voltados para o rio Tâmisa. Para contornar isso, uma marca criativa teve uma ideia genial. No topo do edifício Oxo Tower, instalaram janelas no formato das letras O, X e O, formando discretamente o nome da empresa sem infringir a lei. Uma sacada de mestre que até hoje pode ser vista de longe, brilhando no horizonte londrino. Número 7. Japão. Depois de séculos de isolamento e domínio imperial, o Japão passou por uma transformação completa no pós-guerra e se tornou um dos países mais desenvolvidos e organizados do planeta. Mas por trás de toda essa eficiência, há soluções bem peculiares. Uma delas é a profissão dos oshias, também conhecidos como empurradores de trem. Sim, no Japão existe gente contratada só para empurrar passageiros dentro dos vagões nos horários de pico. De luvas brancas, postura impecável e muita precisão, eles garantem que todo mundo entre no vagão, mesmo quando parece fisicamente impossível. A função surgiu na década de 50 e ganhou força nos anos seguintes, quando a rede de metrô passou a transportar milhões de pessoas por dia. E o mais incrível, mesmo empurrando, eles fazem isso com delicadeza e respeito. Afinal, estamos falando do Japão. Número 8. França. A França é um dos países mais visitados do mundo, e boa parte desse fascínio se concentra em Paris, a capital que atrai milhões de turistas todos os anos. E entre tantos ícones, nenhum é tão marcante quanto a Torre Eiffel. O que pouca gente sabe é que no topo da torre existe um apartamento secreto. Ele foi construído pelo próprio Gustave Eiffel, o engenheiro responsável pela obra. A ideia era ter ali um espaço pessoal, com poltronas, estantes, piano e até um pequeno laboratório. O lugar despertava tanta curiosidade que Eiffel recebeu diversas propostas para alugá-lo, mas recusou todas. Preferia usá-lo em encontros com convidados especiais, como Thomas Edison, que chegou a visitar o espaço e presenteá-lo com um fonógrafo. O apartamento permaneceu fechado ao público por décadas e só foi revelado oficialmente em 2015. Hoje, quem sobe a Torre Eiffel descobre não só a vista, mas também esse segredo bem guardado. Número 9. Brasil. Que o Brasil foi colônia de Portugal por mais de 300 anos e se tornou independente em 1822. Isso todo mundo já sabe. Mas o que quase ninguém imagina é que o Brasil já foi a capital de Portugal. Pois é, em 1808, fugindo das tropas de Napoleão, a família real portuguesa atravessou o oceano e se instalou no Rio de Janeiro. Resultado? Durante 13 anos, o centro do Império Português não ficou em Lisboa, mas na América do Sul. Pela primeira vez na história, uma colônia virou a sede oficial de um reino europeu. E foi justamente essa reviravolta que preparou o caminho para que o Brasil deixasse de ser colônia e se tornasse um país independente, poucos anos depois. Número 10. México. Saindo do Brasil, chegamos agora ao México, um dos países mais fascinantes da América Latina, tanto pela cultura vibrante quanto pela história intensa. O país proclamou sua independência da Espanha em 1821, depois de uma revolução sangrenta que durou mais de uma década. E entre tantas curiosidades, uma das mais surpreendentes está logo ali, sob os pés. A cidade do México está afundando. Literalmente. Isso porque ela foi construída sobre um antigo lago, e o solo, extremamente instável, cede aos poucos. Algumas regiões já afundaram mais de 2 metros. Um detalhe quase invisível à primeira vista, mas que faz parte da paisagem de uma das maiores metrópoles do mundo. Número 11. Irã. Nosso próximo destino é o Irã, no coração do Oriente Médio. Herdeiro direto do antigo Império Persa, o país passou por profundas transformações
até se tornar uma república islâmica em 1979, após a queda do Shah. Mas mesmo sob um regime rígido, uma tradição milenar segue viva e polêmica: o casamento temporário, conhecido como sighe. Funciona assim: um homem e uma mulher firmam um contrato de casamento com duração pré-estabelecida. Pode ser de anos, meses ou até uma única hora. Quando o tempo acaba, o casamento termina automaticamente, sem necessidade de divórcio. Na teoria, é um contrato religioso reconhecido pelo islamismo xiita, mas, na prática, virou uma brecha legal para relações que seriam vistas como adultério. A mulher recebe um dote, mas perde qualquer direito à pensão ou herança. E, em muitos casos, a decisão nem parte dela, e sim da família. Para várias mulheres, o custo social desse acordo é altíssimo. Número 12. Arábia Saudita. Ainda no Oriente Médio, encontramos a Arábia Saudita, que se consolidou como Estado em 1932, unificando diversas tribos sob a liderança da família Saud. E apesar do conservadorismo religioso, o país tem um dado inesperado. A Arábia Saudita é o único lugar do mundo onde existe uma cidade proibida para não-muçulmanos, Meca. Nem turistas, nem jornalistas, nem diplomatas podem entrar. Só fiéis muçulmanos podem cruzar seus portões. Número 13. Israel. Entre disputas territoriais e marcos históricos, Israel, fundado em 1948, é um dos países mais estudados e controversos do mundo moderno. Mas, para além da geopolítica, o país também surpreende por outros motivos. Tel Aviv, por exemplo, é uma das cidades mais veganas do planeta. A oferta de restaurantes sem nenhum produto de origem animal é imensa, e o estilo de vida vegano já virou parte da cultura local. E se tem algo que une tradição e cotidiano por aqui, é o pão. Em Israel, jogar pão fora não é só desperdício, é considerado um desrespeito. A prática vem da história do povo judeu, que enfrentou períodos de fome e exílio. Por isso, o costume é deixar o pão que sobrou ao lado do lixo, nunca dentro dele. Assim, quem precisar pode pegar. Número 14. Indonésia. A Indonésia é sinônimo de praias paradisíacas, águas cristalinas e destinos como Bali, que atraem visitantes do mundo todo. Mas nem tudo por aqui é cartão postal. A poucos quilômetros dali, na ilha de Sumba, uma tradição antiga ainda resiste e causa muita controvérsia. Estamos falando do Kawin Tangkap, que significa literalmente captura e casamento. Funciona assim: um grupo de homens aparece em público, agarra uma mulher e a leva à força para a casa da família do noivo. Lá, ela será sua esposa. Não há consentimento nem ajuda externa. A mulher pode gritar, se debater, implorar, mas é como se tudo fizesse parte do ritual. Apesar de críticas e denúncias, a prática ainda é tolerada por algumas comunidades locais que a tratam como tradição. Um choque brutal entre cultura ancestral e direitos humanos. Número 15. Paquistão. Localizado entre montanhas imponentes, desertos e grandes centros urbanos, o Paquistão é um país de contrastes. Desde sua independência da Índia em 1947, vive entre desafios políticos e avanços industriais. Com uma população de mais de 200 milhões de pessoas, é uma das nações mais populosas do mundo muçulmano. Mas, entre tantas curiosidades, uma delas pode surpreender os amantes do esporte. O Paquistão é responsável por mais da metade das bolas de futebol do planeta. É na cidade de Sialkot, na província de Punjab, que essa mágica acontece. Por lá, milhares de artesãos costuram bolas à mão, com técnicas tradicionais passadas de geração em geração. Muitas das bolas usadas em Copas do Mundo e grandes torneios internacionais saem justamente desse lugar. Um verdadeiro centro de excelência esportiva, mesmo que a seleção do país raramente brilhe nos gramados. Número 16. Egito. Voltando ao norte da África, chegamos ao Egito,
terra das pirâmides, do Nilo e de uma das civilizações mais antigas da humanidade. O país moderno ganhou independência do Reino Unido em 1922 e desde então tem equilibrado tradições milenares com a modernidade do mundo árabe. Por lá, carinho em público entre casais é considerado uma grande falta de respeito. Beijos, abraços mais intensos e até mãos dadas entre namorados ou casados podem ser mal vistos, especialmente fora das áreas turísticas. O curioso é que, ao mesmo tempo, é muito comum ver dois homens andando de mãos dadas ou se cumprimentando com 3 beijos no rosto. E essa rigidez também aparece na televisão. Filmes e novelas egípcias não podem mostrar beijos em cena. Já produções estrangeiras até exibem, mas sempre sob o risco de receber críticas por ofensa aos valores locais. Número 17. Turquia. Cruzando o Mediterrâneo e alcançando o Estreito de Bósforo, chegamos à Turquia, um país que nasceu como república moderna em 1923, após o colapso do antigo Império Otomano. E se tem uma cidade que simboliza bem esse cruzamento entre passado e presente, entre Oriente e Ocidente, é Istambul. Ela é a única cidade do mundo situada em 2 continentes ao mesmo tempo, com uma parte na Europa e outra na Ásia, separadas pelo Estreito de Bósforo. Mas a Turquia também chama a atenção pela língua. O turco é cheio de sufixos, e a palavra mais longa da língua chega a ter 75 letras. Eu sei que pode parecer piada, mas essa palavra existe. E eu vou deixar ela aí na sua tela, já que eu não vou conseguir pronunciar. A tradução não ajuda muito, mas ficaria algo como se você fosse daqueles que não podemos facilmente transformar em um criador de mal-sucedidos. Número 18. Etiópia. De volta ao chifre da África, chegamos à Etiópia, um dos poucos países do continente que jamais foi totalmente colonizado por potências europeias. Durante séculos, viveu sob uma monarquia até se tornar uma república em 1974. Mas o que mais chama a atenção por aqui é o tempo, literalmente. A Etiópia usa um calendário próprio, diferente do nosso. São 13 meses no total, 12 com 30 dias e um 13º com 5 ou 6, dependendo do ano bissexto. Além disso, o país está, oficialmente, 7 anos e 8 meses atrasado em relação ao calendário ocidental. Isso aconteceu porque, quando a Igreja Católica ajustou a data do nascimento de Jesus, no século V, a Igreja Ortodoxa Etíope manteve a contagem original. Ou seja, enquanto o mundo celebra o ano de 2025, na Etiópia ainda estamos em 2017. Uma verdadeira viagem no tempo. Número 19. África do Sul. Da terra da Rainha de Sabá, chegamos à África do Sul, que conquistou sua independência do Reino Unido em 1910, mas só se livrou do apartheid em 1994. E entre os seus recordes simbólicos tem este. É o único país do mundo com 3 capitais oficiais, que reflete a divisão em 3 capitais, reflete a descentralização do poder e a busca por um equilíbrio entre as diferentes regiões e interesses do país. A cidade de Pretória, por exemplo, é a sede do poder executivo, incluindo o governo e a presidência. A cidade do Cabo, sede do poder legislativo, ou seja, o parlamento. Já Bloemfontein, sede do poder judiciário, incluindo o Supremo Tribunal de Apelação. Número 20. Nigéria. Quando a gente pensa em indústria de cinema, o primeiro nome que vem à cabeça é Hollywood. Mas o que pouca gente sabe é que os Estados Unidos ocupam apenas o 3º lugar no ranking mundial de produção de filmes. O primeiro lugar é da Índia, com sua famosa Bollywood. E em segundo lugar, vem a Nigéria, com a surpreendente Nollywood. Desde sua independência do Reino Unido em 1960, o país se transformou num polo criativo. São milhares de filmes lançados todos os anos, com histórias que vão do drama à comédia, conquistando públicos em toda a África. Número 21.
Suíça. A Suíça se tornou um Estado federal neutro em 1848 e construiu sua fama em cima de 3 pilares: estabilidade, segurança e precisão. Mas além dos queijos e chocolates, tem algo bem mais valioso escondido por lá: ouro enterrado nos jardins. Segundo uma pesquisa da Universidade de St. Gallen, revelou que cerca de 5% da população suíça guarda seu ouro em casa, e muitos enterram lingotes e moedas no próprio quintal. Estima-se que mais de 10 toneladas do metal precioso estejam escondidas debaixo da terra, como se fossem tesouros de pirata. É uma forma silenciosa de dizer que, mesmo em um país famoso por seus bancos, tem gente que prefere manter o patrimônio literalmente ao alcance das mãos. Número 22. Suécia. Independente desde o século XVI, a Suécia é conhecida por seu modelo social avançado, sua tradição em inovação e por abrigar o famoso Prêmio Nobel. E entre tantas modernidades, há uma regra estranha. Na Suécia, não é permitido dar nomes considerados inapropriados aos filhos. O governo já vetou nomes como IKEA, Elvis e até Metallica, tudo para proteger a criança de possíveis constrangimentos no futuro. Número 23. Noruega. A Noruega conquistou sua independência da Suécia em 1905 e, desde então, se firmou como um dos países mais desenvolvidos, prósperos e estáveis do planeta. Entre salários altos, paisagens de tirar o fôlego e cidades organizadíssimas, o país parece ter sido desenhado para funcionar perfeitamente. E essa excelência vai tão longe que até as prisões norueguesas têm fama de parecer resorts. A penitenciária de Halden, por exemplo, oferece quartos com TV de 4K, frigobar, banheiro privativo e até um estúdio de música e laboratório de culinária. Número 24. Finlândia. Assim como a vizinha Noruega, a Finlândia também mantém um dos mais altos padrões de vida do mundo. O sistema de saúde é exemplar, a educação é referência global e os índices de bem-estar estão entre os melhores do planeta. Mas o que chama a atenção mesmo é a maneira como os finlandeses aproveitam a vida. Quase todo mundo por lá tem uma casa de verão, e quando o calor finalmente chega, depois de meses de frio e escuridão, o país praticamente entra em modo de hibernação ao contrário. Serviços desaceleram, correspondências atrasam e as famílias se refugiam no campo para aproveitar cada raio de sol com piqueniques, lagos e churrascos. E se tem uma coisa ainda mais séria do que o verão na Finlândia, é a sauna. Com cerca de 5 milhões de habitantes e mais de 1,5 milhão de saunas espalhadas pelo país, esse ritual de calor virou parte essencial da identidade nacional, quase um templo da tranquilidade finlandesa. Número 25. Dinamarca. A Dinamarca é uma das monarquias mais antigas do mundo, com raízes que remontam ao século X. Ao longo dos séculos, o país se reinventou sem perder o equilíbrio. Hoje, é uma das sociedades mais igualitárias, organizadas e seguras do planeta. Segundo a ONU, a Dinamarca está constantemente no topo do ranking de países mais felizes do mundo. E isso tem um segredo curioso, conhecido como a Fórmula dos 3-8. São 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de lazer. Pode parecer simples, mas por lá, esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal é levado muito a sério. E falando em lazer, os dinamarqueses surpreendem ainda mais. Eles frequentam cemitérios como se fossem parques. É comum ver gente tomando sol, lendo, passeando com cachorros ou até fazendo piqueniques entre os túmulos. Para eles, o ambiente não é mórbido, é tranquilo, bonito e cheio de vida. Número 26. Islândia. Saindo da Dinamarca, a gente cruza o Mar do Norte e desembarca na Islândia, ilha de vulcões, geleiras e um dos menores contingentes populacionais da Europa. Independente da Dinamarca desde 1944, o país mantém tradições únicas. Uma delas é um aplicativo, sim, um app de paquera,
que alerta quando duas pessoas têm laços de parentesco próximos. Com a população tão homogênea, era preciso evitar encontros entre primos distantes sem querer. O app vibra no match familiar, garantindo que a única faísca esteja no romance e não na árvore genealógica. Número 27. Áustria. A Áustria perdeu seu império no fim da Primeira Guerra Mundial e se transformou na república moderna que conhecemos em 1918. Hoje, combina a arquitetura barroca, música clássica e uma qualidade de vida invejável. E mesmo cercada de beleza, há um contraste curioso bem no coração de Viena. O cemitério Zentralfriedhof abriga mais de 2,5 milhões de túmulos, o que significa que tem mais moradores do que a população viva da própria capital austríaca, que não ultrapassa 2 milhões de habitantes. Ele é considerado o segundo maior cemitério da Europa e o primeiro em número de sepultamentos. E essa peculiaridade acabou entrando até na linguagem popular. Na Áustria, a expressão usada para falar sobre a morte é pegar o 71, uma referência direta à linha de bonde que leva até o Zentralfriedhof. Nada de bater as botas ou ir dessa para melhor. Lá, quem morre, pega o 71. Número 28. Bélgica. A Bélgica conquistou sua independência da Holanda em 1830 e se tornou uma monarquia parlamentar com forte influência francesa, holandesa e alemã. Hoje, é um dos centros políticos mais importantes da Europa, abrigando instituições como a União Europeia e a OTAN. Mas além da diplomacia e do chocolate, o país surpreende por detalhes do dia a dia. É extremamente incomum encontrar o vaso sanitário no mesmo cômodo que o chuveiro. Em muitas casas, os lavabos com a privada ficam separados, geralmente perto da porta de entrada, enquanto o banheiro principal abriga apenas a pia, a banheira e o chuveiro. E quando o assunto é respeito no espaço público, a Bélgica também se destaca. Foi o primeiro país da Europa a considerar cantadas de rua como crime passível de multa. Um assobio, uma intimidação ou um comentário inadequado podem render até 1.000 euros de penalidade. Por lá, o fio-fio saiu caro, e com razão. Número 29. Irlanda. Com suas paisagens verdes, pubs acolhedores e forte tradição celta, a Irlanda se tornou um dos destinos mais charmosos da Europa. E uma tradição peculiar que ainda chama a atenção por lá. No dia 29 de fevereiro, que só existe nos anos bissextos, ou seja, a cada 4 anos, são as mulheres que podem pedir os homens em casamento. A prática remonta ao século XIII, quando, segundo a lenda, Santa Brígida reclamou com São Patrício sobre a demora dos homens em tomar a iniciativa. Ele, então, teria permitido que, nessa data rara, as mulheres assumissem esse papel. Hoje, a ideia virou mais divertida do que séria, mas segue sendo uma data cercada de expectativa para muitos casais irlandeses. Número 30. Hungria. A Hungria foi um dos centros do antigo Império Austro-Húngaro e se tornou uma república em 1918. Desde então, passou por regimes autoritários, ocupações e décadas de controle soviético, até retomar sua democracia em 1989. E talvez o que muita gente não saiba é que na Hungria não se brinda com cerveja. O gesto é evitado até hoje por causa de um episódio marcante da história do país. Em 1848, durante a Revolução contra o Império Austríaco, 13 generais húngaros foram mortos. Segundo a tradição, os soldados austríacos comemoraram essas mortes com brindes de cerveja em uma celebração vista como provocação e desrespeito. Como resposta, os húngaros fizeram um juramento: não brindariam com cerveja por 150 anos. E mesmo depois de 1999, quando o prazo terminou, muita gente ainda mantém o costume por respeito à memória dos 13 mártires de Arad. Número 31. Tailândia. A Tailândia é muito mais que praias e templos dourados. É o lugar onde surgiu o energético mais famoso do mundo. E a história por trás dele é bem local.
Tudo começou com Chaleo Yovidia, um empreendedor tailandês que, há mais de 30 anos, criou a Kratin Daeng, ou Touro Vermelho, para manter os caminhoneiros e trabalhadores noturnos acordados. Em 1984, o empresário austríaco Dietrich Mateschitz descobriu essa bebida durante uma viagem ao país. Encantado, ele se uniu a Chaleo para adaptar a fórmula, ajustar o sabor ao gosto ocidental e lançar a Red Bull que conhecemos hoje. O que era um tônico regional virou um fenômeno global, e tudo graças à ideia de um tailandês que decidiu compartilhar sua turbina noturna com o mundo. Número 32. Nova Zelândia. Do outro lado do Pacífico, a gente chega na Nova Zelândia, que conquistou oficialmente sua independência do Reino Unido em 1947, embora já tomasse suas próprias decisões desde o fim do século XIX. Mas o que chama mesmo a atenção por aqui não é a data no calendário, e sim a contagem no campo. O país tem, em média, 9 ovelhas para cada pessoa. Em 2020, eram cerca de 45 milhões de ovelhas para uma população de 5 milhões de neozelandeses. Resultado: não faltam pastos, nem histórias de como uma simples contagem de rebanho virou marca registrada de um povo acostumado a viver em harmonia com a natureza. Número 33. Polônia. Após explorar os campos neozelandeses, desembarcamos na Polônia, na Europa Central, que teve sua independência restaurada em 1918, depois de mais de um século dividida entre impérios. E aqui vai uma curiosidade que muda nossa ideia sobre drinks. Embora muitos associem a vodka à Rússia, a primeira referência escrita a essa bebida aparece em documentos da corte polonesa datados de 1405. Originalmente usada como remédio, a vodka já era fabricada na Polônia na Idade Média, e hoje o país produz cerca de 260 milhões de litros por ano, entre as melhores vodkas do mundo. Quem diria que um gole tão conhecido tem origem em terras polonesas e que começou sua carreira como tônico antes de conquistar o mundo? Número 34. Portugal. Depois de brindar a Polônia, cruzamos o sul da Europa e desembarcamos em Portugal, um dos países mais antigos do continente, fundado oficialmente em 1139. Berço das grandes navegações, foi uma das primeiras potências colonizadoras do mundo. Mas longe das caravelas, o interior português reserva surpresas. Cadeias montanhosas recortam o horizonte e aldeias medievais parecem ter parado no tempo. É ali que estão monumentos como o Mosteiro de Alcobaça e a Universidade de Coimbra, marcos tão importantes que a Unesco os reconheceu como Patrimônio Mundial. Aliás, falando em Coimbra, você sabia que foi ali, ou pelo menos olhando para aquela atmosfera histórica, que J.K. Rowling encontrou inspiração para construir a biblioteca de Hogwarts? A autora mudou-se para Portugal no início dos anos 90 e passou temporadas entre Porto e Coimbra, estudando a arquitetura e o clima de mistério que hoje reverbera em cada corredor da escola de magia. Número 35. Paraguai. Voltando para a América do Sul, chegamos ao Paraguai, que declarou sua independência da Espanha em 1811 e viveu uma das guerras mais sangrentas da região no século XIX. Mas algo bem menos trágico chama-se a atenção por lá. O país é bilíngue oficialmente, e o Guarani é tão forte quanto o espanhol. Nas escolas, nos documentos e até na TV, as duas línguas convivem lado a lado. Poucos países no mundo valorizam tanto a língua indígena como o Paraguai faz com o Guarani. Número 36. Vietnã. Nosso destino agora é o Vietnã, que se unificou como República Socialista em 1976, após a longa e devastadora Guerra do Vietnã. Mas além das cicatrizes do conflito, o país guarda uma curiosidade que foge totalmente ao óbvio. Existe uma raça de galinha chamada Dong Tao, apelidada de galinha-dragão. E o nome faz sentido no instante em que você a vê. As patas dessa ave são robustas, escamosas e avermelhadas, como pequenos troncos de árvore que sustentam o corpo.
Os machos chegam a pesar até 6 quilos e as fêmeas quase 5. Tamanhos bem acima da média. E o valor acompanha o tamanho. Uma única Dong Tao pode custar o suficiente para comprar uma moto nova no Vietnã. É isso mesmo, tem galinha por lá que vale mais do que um veículo. Número 37, Jamaica. Saindo do Vietnã, atravessamos o Caribe e chegamos à Jamaica, berço de Bob Marley, ícone do reggae, e lar do movimento Rastafari, que nasceu na década de 30 e celebra Jah como divindade. Mas Bob Marley não é a única estrela ligada à ilha. Foi na Jamaica que o escritor inglês Ian Fleming viveu parte da vida e encontrou inspiração para criar James Bond, o agente 007. Vários dos primeiros romances foram ambientados ali, e os 2 primeiros filmes da franquia, Dr. No e Viva e Deixe Morrer, foram filmados em locações jamaicanas como Kingston, Ocho Rios e Falmouth. Hoje é possível visitar lugares icônicos desses filmes, incluindo a famosa cachoeira Dunn's River Falls, e sentir um pouco da atmosfera cinematográfica que embalou as aventuras de Bond. Número 38. Colômbia. Seguindo nossa volta ao mundo, desembarcamos na Colômbia, que conquistou a independência da Espanha em 1816. Terra de Pablo Escobar, Shakira e do café que conquistou paladares globalmente, o país hoje é um festival de cores, ritmos e sabores. Mas uma das maiores riquezas da Colômbia está escondida sob a terra. O país responde por 70 a 90% das esmeraldas extraídas no mundo, famosas pela cor verde intensa e pela qualidade excepcional. As minas se espalham por regiões como Boyacá e Cundinamarca, gerando uma indústria que atrai gemólogos, colecionadores e curiosos de todas as partes. No fundo das galerias, os garimpeiros encontram cristais que, há séculos, alimentam lendas e fortunas. E quem visita a Colômbia hoje pode conhecer não só as cidades vibrantes, mas também os corredores subterrâneos onde nascem as gemas mais desejadas do planeta. Número 39. Filipinas. Nosso destino agora é o arquipélago das Filipinas, um país que passou por 2 independências marcantes, a primeira da Espanha, em 1898, e a segunda dos Estados Unidos, em 1946. Mas entre tantas ilhas, praias de sonho e tradições coloridas, existe um lugar que desafia qualquer lógica. Um espaço onde vivos e mortos dividem o mesmo teto. Literalmente. Estamos falando do Manila North Cemetery, o maior cemitério da capital filipina. Com mais de 50 hectares, esse cemitério abriga centenas de milhares de mortos. Mas o que pouca gente imagina é que milhares de vivos também chamam esse lugar de lar. Por falta de moradia em Manila, famílias inteiras passaram a viver entre túmulos e mausoléus. Alguns construíram barracos improvisados entre as lápides. Outros adaptaram os próprios túmulos como casa. Número 40. Malásia. Descendo novamente pelo Sudeste Asiático, chegamos à Malásia. O país conquistou sua independência do Reino Unido em 1957 e hoje é conhecido pela mistura vibrante de culturas, religiões e sabores. E já que o assunto é sabor, prepare o nariz. Porque por lá, o que mais chama a atenção não é exatamente o gosto da comida, mas o cheiro. E tudo por causa de uma fruta que virou quase uma lenda no Sudeste Asiático. O nome dela é durian, e mesmo sendo considerada uma iguaria por muitos malaios, a verdade é que o durian é famoso por um motivo bem menos apetitoso. Ele simplesmente fede demais. O cheiro é tão forte que já rendeu apelidos como fruta do inferno e rei do fedor. Em muitos lugares da Malásia, é proibido carregar durian no transporte público, em hotéis, elevadores e até em alguns shoppings. Só entra embalado a vácuo. O visual também assusta. Por fora, parece uma bola de espinhos, grande e pesada. Por dentro, a polpa tem uma textura cremosa, meio pegajosa, com coloração que vai do amarelo ao avermelhado. Mas é o cheiro que realmente marca. Tem gente que compara com queijo estragado.
Outros juram que parece uma mistura de cebola crua com ovo podre e gasolina. E tem ainda quem diga que lembra um esgoto aberto em dia quente. Número 41. Países Baixos. Chegando agora aos Países Baixos, um país que muita gente ainda chama de Holanda, mas cujo nome oficial é esse mesmo. Eles se tornaram uma monarquia constitucional em 1815 e hoje são lembrados pelas bicicletas, os canais, as tulipas e o estilo de vida liberal que chama a atenção do mundo todo. E é justamente esse estilo de vida mais solto que ajuda a explicar um dos pontos turísticos mais inusitados de Amsterdã. Bem no coração do famoso Red Light District, fica o Museu do Erótico, um espaço que mistura curiosidade, história e um toque de irreverência. Logo na entrada, o visitante já encontra uma réplica do Casa Rosso Live Show, um dos teatros mais icônicos do bairro. Ali são recriadas apresentações de dança sensual, striptease e outras performances que ajudaram a consolidar a fama da região. Mas o museu vai além do que acontece nos palcos. Em uma das salas, por exemplo, tem uma coleção de desenhos pornográficos feitos por ninguém menos que John Lennon, sim, o ex-Beatle. E em outro espaço, com paredes pintadas como se fosse uma sala de jardim de infância, é exibida uma versão completamente inapropriada do desenho da Branca de Neve e os Sete Anões, feita só para adultos. Número 42. Grécia. Para finalizar nosso passeio hoje, voltamos ao berço da filosofia, da democracia e dos Jogos Olímpicos. A Grécia, após séculos de domínio otomano, tornou-se oficialmente independente em 1829. Mas nem só de colunas de mármore e ruínas milenares vive esse país. Atenas, por exemplo, foi uma das primeiras cidades a experimentar um modelo de governo bem diferente para a época. Por lá, todos os homens adultos que já tinham completado o treinamento militar podiam votar e participar das decisões da cidade. Era o começo da democracia, mesmo que bem diferente da que a gente conhece hoje. E é justamente nesse contexto que surgiu uma palavra que até hoje muita gente usa sem nem imaginar sua origem: idiota. Na Grécia Antiga, o termo idiotez servia para designar a pessoa que não se envolvia com os assuntos públicos, que não participava da vida cívica, que se preocupava apenas com a própria vida privada. Ou seja, o idiota era o cidadão que ignorava a política, enquanto os outros se esforçavam para manter a democracia funcionando. E assim, a gente encerra mais um passeio pelo lado mais curioso, inesperado e até bizarro do nosso mundão. Se você curtiu essas histórias e aprendeu algo novo hoje, já deixa o like, compartilha com quem adora uma boa fofoca de geografia e se inscreve aqui no Belo Mundo para não perder os próximos destinos. Agora conta pra gente, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? E se você pudesse escolher, qual desses lugares você colocaria na sua próxima viagem? Comenta aí embaixo que a gente quer muito saber. Muito obrigado por assistir e até a próxima.